O que eu vim aqui comentar com vocês? Como foi mencionado, eu sou a presidente de algumas empresas. Então, vocês podem fazer ideia de quanto a mulher, hoje, ela é requisitada, ela precisa ser responsável. Por detrás de mim, quando eu digo por detrás, porque eu sou a presidente, então tem minha família, tem meus filhos, netos, são mais de 1.600 funcionários diretos. Daí tem mais familiares desses funcionários. Então, quando você vê hoje o mundo como está globalizado, você fica pensando, quando Trump dá qualquer comentário lá, o mercado já vacila, já dá todas aquelas oscilações. O chinês lá fala alguma coisa, você já mexe com o mercado. Qualquer coisa política interna do Brasil mexe com o cenário nosso. Qualquer problema de clima mexe no nosso mercado. Então, onde a gente atua, no agronegócio, se é concessionária, se é transportadora, em qualquer setor da economia, se é construção, que não é a nossa área, mas vocês sabem que interfere. Então, vocês veem quanto para um empresário hoje sobreviver ou se manter e principalmente, continuar crescendo, porque eu sempre digo, se você ficar parado, você já ficou para trás, porque os demais vão seguindo. Então, a gente não pode parar, a gente tem que continuar. A gente tem que ter pessoas, nós precisamos ter pessoas boas, confiáveis, pessoas leais, a família que dá essa sustentação. Então, tudo isso faz parte para que você tenha, que nem a nossa amiga falou, uma estrutura que dê sustentação para que a gente possa continuar. E eu acho que Deus, eu sou muito temente a Deus. Eu acho que Deus, a cada um de nós, Ele dá uma missão aqui na Terra. Eu vejo que tem muita gente por ali que pensa que eu acho que não vai morrer. Principalmente político, né? Fazem tanta coisa, roubam tanto, que eles pensam que não vai acontecer nada com eles. Eu tenho essa certeza que a gente tem um tempo que a gente nasce e a gente tem um trânsito aqui para a gente fazer as coisas. Quando nós vamos prestar contas, quando nós vamos dar o tchau. E eu quero que, quando eu chegar a esse momento, o que Deus me incumbiu, o que Ele me deu de competência, o que Ele me deu de patrimônio, para que eu possa desenvolver, empregar pessoas, que pessoas possam estudar, constituir família, viajar, comprar carro, que elas sejam felizes. Eu estou feliz, porque Deus incumbiu, Ele me deu essa capacidade e eu tenho que desenvolver. Eu não quero chegar lá, naquele dia, e Deus disser, Wanda, eu te dei esse talento, eu te dei esse patrimônio, o que você fez? Você enterrou? Não, eu tenho que cumprir. E Ele me capacita todo dia, e eu preciso disso. Eu rezo pela manhã, e rezo à noite, e rezo no caminho, eu rezo de casa vindo para a FAG, aonde eu estou indo, eu quase não ouço mais rádio, porque a gente tem que ter momentos que você tem que fazer reflexão. Então, isso tudo é hoje. Hoje, minha família, meu marido está doente, já faz 11 anos que ele está afastado dos negócios, que está com Alzheimer, está totalmente já bem, não fala nunca mais, já mais de 6 anos. Meus filhos já estão todos dentro da sucessão, cada filho já tem autonomia, todos já estão dentro da vocação de cada um, eu já fiz tudo isso. Então, hoje, eu já estou bem mais tranquila, mas vocês vão ver a minha história. Não foi nada fácil. Então, por isso que eu digo, Deus foi me talhando, foi me preparando para que eu pudesse chegar nesse momento e dessa forma. Como que faz? Passa ali para mim, então, faz favor. Isso. Na verdade, então, aqui é onde que eu nasci. Se alguém é gaúcho aqui, conhece a região do Alto Uruguai, é bem próximo da barragem do Rio Uruguai, ali, Itá, né? Não dá 1 quilômetro. Então, assim, essa região ali, ela era assim, ela é muito montanhosa. A nossa casa tinha uma montanha na frente e uma montanha atrás. E era assim, tipo a gente fala várzea, né? É uma região plana embaixo, assim, onde que tinha a casa. Era o único lugar plano que tinha na região. Então, ali, eu nasci ali e nós ficamos ali até os 9 anos. A infância, para mim, ela foi muito importante na minha formação. Por isso que eu digo, hoje, os pais não têm a consciência de quanto é importante
o pai e a mãe estão presentes na educação dos filhos. Eu não digo na quantidade, que nem a Vivi falou, mas a qualidade, dar atenção. Então, meu pai, ele teve assim... Minha mãe era professora, então ela ficava meio período fora de casa, e meu pai era agricultor. Mas, além de agricultor, ele era suinocultor e ele tinha uma granja de suínos, e ele produzia só matrizes de suíno. O que é matrizes de suíno? Quando a porca lá, ganhava os leitãozinhos, por exemplo, ganhava 10, 11, 12, 7, ele selecionava aqueles leitões. Os melhores, eles eram vendidos. É que nem hoje o animal, um cavalo, um boi, um animal assim. Então, ele tinha essa seleção. Ele era muito criterioso, ele era muito minucioso, era tudo muito limpinho, era tudo muito programado. E eu convivi nesse ambiente de tudo muito organizado, com muita disciplina, toda muita ordem. As pessoas que vinham ali para comprar essas leitoas olhavam com tanto carinho. Então, eu cresci. Ali já começou. E daí teve um certo dia que meu pai disse assim, meu Deus do céu, acho que a porca está comendo os leitão, ou algum bicho. Eu devia ter uns 6 anos, por ali, mais ou menos. Mas meu pai era tão caprichoso. Minha filha está aqui, ela viu a nossa casa lá, porque eu mostrei todo o meu caminho para eles. E ele fez, como era muro, ele fazia assim, tipo escadas, para não ter aquele muro para subir na nossa casa. E a mãe ia para a escola à tarde, lecionar, e o pai ia para a lavoura. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos mais novos. Então, à tarde, até a mãe chegar da escola, eu sentava ali naquele pátio. E eu ficava atrás do sol, assim, ele ficava se pondo o sol, e lá naquele muro, ali naquela montanha na frente, o sol ia subindo, a sombra, na verdade, né? A sombra ia subindo. Daí, nessa noite, quando o pai falou assim, a porca está comendo, acho que os leitão, ou um bicho. Eu falei, pai, eu ouvi os porquinhos, eles ficam gritando mesmo, mas eu achei que era de fome. Mas, às vezes, davam uns gritos horríveis, bem fortes, estridentes. Daí o pai falou assim, quando que você... Presta atenção, que horário, mais ou menos, quando que acontece isso? Imagina, eu, uma menina de 6 anos, eu já antenada, né? Apesar que eu tinha que cuidar dos manos. Eu sentei aquele dia no seguinte, lá fora, no pátio, fiquei naquele chão lá fora, cuidando para quando fosse acontecer. E já como eu tinha prestado atenção na questão da sombra... Como é que eu ia dizer para o meu pai que estava lá na lavoura, não tinha telefone, não tinha sino, como é que eu dizia, é a hora? O pai chegou à noite em casa, eu falei, não, o pai disse, você viu, Wanda? Sim, não. Quando a sombra chegou na casa lá dos vizinhos do Calduro, os porquinhos gritaram. No dia seguinte, o pai, lá da lavoura, lá no muro, quando antes de chegar a sombra na casa do vizinho lá, ele soube, ele veio para casa. Eu vou pegar esse bicho. E nós ficamos tudo dentro de casa com medo do tal do bicho. Daí, esse bicho... perdão, desculpa. Esse bicho, o que era? Era uma cobra. Era uma cobra gigante. Vocês não têm noção. Eu não sei, eu nunca perguntei, porque meu pai faleceu cedo, eu nunca cheguei a perguntar para o meu pai que cobra que era. Mas ela era grossa, ela era manchada, preta com bege, assim. Eu sei que meu pai matou... Ele esticou ela assim na estradinha, que era da casa, que ia para baixo, assim. Acho que devia dar uns 3 metros mais. Então, se um dia vocês veem uma cobra pegar um bichinho assim, é uma coisa horrível. Mas eu já naquela época assim, eu me senti responsável por aquilo, porque eu escutava, eu fiquei ligada, eu fiquei preocupada. Então eu fui assim desde pequena assim, eu já entendi que eu tinha que ter essa responsabilidade, que eu tinha que estar presente. Qual é que era a minha visão de mundo? Imagina, eu nessa idade eu já via que eu tinha que cuidar, que o sol estava lá. Mas a impressão que eu tinha nessa idade, que depois daquela montanha, não tinha mais nada. Tanto pela minha frente, quanto nas minhas costas, que o mundo terminava ali. Que quando o sol descia nas minhas costas, ele tinha ido embora. Não existia mais mundo. Era essa a minha visão. Mas eu sabia que eu tinha que cuidar dos manos, eu tinha que estar ligada, porque a mãe estava na escola, o pai estava na lavoura. Isso com 6 anos. Então, por isso que eu acho que Deus vai preparando a gente. Por favor. Daí, saímos dali com 9 anos. Nós fomos para Campinas do Sul. E lá tinha
o meu pai saiu dessa área de suínos e ele comprou terra e a gente começou a mexer com lavoura, né? Plantar soja, milho, trigo. Como é que a nossa região tem o hábito de plantar? Daí, o que acontece? Daí, para mim, e da lavoura ali, da linha nova, para ir até na escola, no primário, para terminar, a gente andava 1,5 km, mais ou menos. Mas ali foi um período tranquilo. Daí, do primário para ir para o ginásio, a gente teve que fazer... Quem tem mais idade? Aqui ninguém tem mais idade que eu, mas, na época, a gente tinha que fazer exame de admissão. Vocês conseguem imaginar? Sair do primário para ir para o ginásio, tinha que fazer exame de admissão. É como fazer vestibular. Então, eu fiz o exame de admissão, eu tinha 12 anos, mas eu não pude continuar, porque eu não tinha idade. Hoje, as escolas não podem reprovar um aluno, porque o aluno fica com problemas, né? Na época, eu passei, mas eu não pude dar sequência porque eu não tinha idade. Então, vê como são as coisas diferentes no mundo. Mas daí eu passei no ginásio, mas nessa vila ali, que era 1 quilômetro, eu não tinha ginásio. Eu tinha que caminhar 8,5 km. Eram 7 da vila até no município, que se eu fosse... Aqui não dá para ver, mas tem um tracejado aqui em vermelho, que, se vocês verem aqui, ó, são 7 quilômetros. Então, todo dia, de manhã, por 3 anos, eu fazia esse trajeto. Eu levantava às 5 da manhã, as estrelas no céu. Eu tinha que estar 7 horas no ginásio. Isso todos os dias, lá no Rio Grande. Daí, ao meio-dia, batia o sino na matriz, nós saía do ginásio, ia para casa, chegava em casa às 2 da tarde. Então, isso foi um período que eu acho que, para mim, eu aprendi a ter coragem. Porque tinha épocas que eu tinha que passar por um mato, e cedo de manhã ainda tinha a lua, e você andando, a lua te fazia a sombra, eu achava que era alguém que estava me seguindo. Meu Deus, meu coração subia, vinha pela boca, de tanto medo. Mas, então, o medo, a gente corre, tem coragem e enfrenta. E as estrelas, às vezes, eu andava e ficava olhando. Eu falei, meu Deus, eu tenho que me apressar, senão eu vou chegar atrasada. E esse mato, acontecia que tinha barulho, porque os bichinhos começavam a acordar, né, de madrugada, e não sabia se era taquara, se era bicho, o que era. Eu corria que nem uma 7 léguas. Eu perdi as pernas quase. Então, assim, esse período do ginásio foi, assim, um período que eu tive que ter, assim, muita disciplina, muita coragem para enfrentar, né? Então, foi um período que eu tive que caminhar muito. Daí, quando eu terminei o ginásio, nesse período ali, eu também eu não conseguia ficar parada muito. Surgiu o curso de corte e costura, fui fazer nas férias. Daí, Ascar, o que é Ascar? Ascar é como fosse a Carpa, no Paraná. Hoje é Emater. Daí, a Emater, ela tem, na verdade, a Carpa, que são mais ou menos do mesmo setor, quer dizer, a Emater, hoje, ela está sobrepondo como fosse a Carpa, a Ascar lá. Eles faziam um trabalho de extensão rural para o jovem. Então, tinha o Clube 4S. Os jovens iam lá, eles ensinavam projetos, viam o que você queria fazer. Então, na época, eu pensei, não, eu vou fazer um projeto de a melhor horta. Daí, eu pensei assim, isso eu ia no ginásio, né? Estava indo para o ginásio e voltando. Eu estava continuando essa vida. E tinha feito o curso Corte e Costura e foi fazer esse projeto da horta. Não tinha começado o magistério, mas foi quase no começo do magistério. E daí foi feito esse concurso, acho que você pode passar isso. E, nesse concurso, nós ganhamos a melhor horta. Então, vocês conseguem imaginar a Wanda, lá no interior, querendo fazer a melhor horta da localidade, da vila. Mas eu me empenhava. Ali está uma coisa que meu pai me ensinou desde pequena. Não importa o tão grande ou pequeno você for fazer. Pode ser o menorzinho, mas faça bem feito. Faça uma vez. Não repita. Isso eu sempre levava comigo. Faça uma vez só. Então, nós fizemos a melhor horta. Daí, depois disso aqui, eu comecei a fazer, terminamos a horta, fechou o ano, e eu comecei a fazer magistério. Quando começando o magistério, daí faltava professor. Daí, dali da casa,
eu ia 1,5 km para dar aula. A escola municipal, o que era? Era uma escolinha que tinha 4 séries, a primeira, a segunda, a terceira e quarta série. Então, pela manhã, eu fazia isso de bicicleta, e à tarde, então, agora, já tinha ônibus para mim ir da vila até lá em Campinas. Então, de manhã, eu ia de bicicleta na escola. Eu era diretora, eu era professora, eu era zeladora, era tudo ali. Gente, vocês não têm noção o medo, o primeiro dia que eu tinha que fazer reunião com os pais. Como é que era eu ir na Secretaria da Educação, lá em Campinas, e fazer um planejamento, o plano de ensino? Então, vocês conseguem imaginar uma menina de 16, 17, 18 anos fazendo essas coisas? Mas, assim, o medo, para mim, era desafio. Tinha o medo, como eu tive o medo, que nem eu falei para a Jaque aqui, para chegar aqui. É o desconhecido, a gente fica com esse medo, mas a gente não pode fazer com que ele nos freia. Então, eu sempre pensei de fazer o melhor, porque meu pai sempre disse, faça o melhor. Faça, não importa onde que você estiver. Daí, tinha terminado já mais da metade do magistério, veio uma tia da minha mãe lá visitar lá no Rio Grande, ela disse, aí eu abri uma loja lá em Palotina, de roupas, mas eu gostaria que tu fosse trabalhar comigo. Eu falei, não, mas então eu tenho que ir nas férias, ir na Secretaria da Educação, ver uma professora que olha, a responsabilidade já minha, né? Eu tenho que colocar uma substituta na minha escola, depois eu vou, sim, se a mãe e o pai me permitir, eu vou. Aí deu tudo certo, eu acabei indo lá, nas férias de julho, lá para Palotina. Meus pais ficaram lá, depois eles acabaram vindo para Palotina também. Mas eu não gostei desse serviço, de ficar trabalhando num balcão ali. E eu fui procurar serviço, fiz entrevista em 2 lugares, no banco, que era esse Banco Bancial, e fui fazer também numa cooperativa agrícola. Passaram 2 dias, me chamaram nesse Banco Bancial. Esse Banco Bancial, só para vocês terem uma ideia, no passado, porque senão ele é muito antigo, e que nem eu estou com 63 anos, então fica difícil. O Banco Bancial, ele era o Banco Comercial do Paraná. Quem comprou o Banco Bancial, ou Banco Comercial do Paraná, foi o Bamirindos. Quem comprou o Bamirindos foi o HSBC, e quem comprou o HSBC é o Bradesco. Então, vocês têm a ideia da dinâmica de como foi as coisas. Nesse banco, 2 dias depois me chamaram, eu comecei como atendente, como um banco normal, e ali conversando com um, direcionando, aquela coisa toda, eu toda feliz da vida, né? Tá? 2 dias, não, vagou um caixa, você vai para o caixa. Tá, Wanda vai lá para o caixa. E daí sabe como é que é serviço de caixa, né? Está ali, vai um pouco para o gerente, chega fim de tarde, fecha o caixa, aquelas coisas todas. Mas, gente, parece que não era muito minha praia, como diz, né? E naquilo saiu o resultado do teste que eu tinha feito na cooperativa. Eu falei, puxa vida, agora eu acho que lá eu me dou melhor, né? Porque eu conhecia do agronegócio, eu morava na roça, eu pensei, lá eu vou me sair bem, eu vou gostar de trabalhar lá. Fui conversar com o Jango, que na época era o gerente, eu falei, olha, saiu, mas eu vou experimentar lá. Se isso voltar a vaga, eu volto aqui no futuro. Ele falou, não, Wanda, tudo bem. Então tá, daí fui. E lá me dei bem, gostei, eu comecei como recepcionista secretária, e a coisa foi subindo. Chegou num determinado momento, que é dessa foto aqui, que eu já cheguei na área de grão, de comercialização de grão. Então, o que era aqui? Era uma sala, que era eu e mais uma pessoa, um senhor lá que trabalhava, e era só telefone, e não tinha, como hoje, né? Você não tinha internet, essas coisas, nada, né? Então, você ligava para São Paulo, falava lá com a corretora, e você ligava para saber como é que abriu o Chicago, como é que estava de manhã a abertura, como é que foi o fechamento, como estava dólar, vamos vender X, né, contrato, vamos comprar tanto. Era essa lida, mas era emocionante. Gente, é uma coisa que vocês não têm ideia. A gente torcia para que o mercado subisse, que o mercado caísse. Aquela coisa assim, vocês não têm ideia como é que é isso ali. É vibrante. Você vive aquilo lá. Então, eu gostava disso ali. E isso ali eu tive que aprender novo, porque eu não tinha ideia de como é que era isso. Então, uma vontade imensa de crescer, de aprender. Então, dali eu casei. Daí, casando... Pode passar outra, por favor. Obrigada. Casando, eu estava ali no auge, eu tinha toda aquela energia, aquela vontade, mas daí eu falei, eu tive que me policiar, eu tive que começar a me frear.
Porque daí eu tive que sair da cooperativa, porque o meu marido, ele, na verdade, era concorrente daí, né, da cooperativa. Daí eu tive que sair, não podia continuar. Daí, o que acontece? Ali eu viajava com ele. A gente ia para São Paulo, comprava semente, tinha congresso, ia em congresso, mas eu não ficava na empresa com ele. Eu ficava sempre, vamos dizer assim, por detrás dos bastidores. Vieram os filhos, acompanhando com os filhos, e assim. Então, eu passei esse período de casada, ali com os filhos em casa, sempre mais por detrás dos bastidores. Eu não ficava diretamente na empresa, mas eu nunca parei de me envolver. Tinha que fazer treinamento para os funcionários da empresa, eu estava lá. Eu ia ver o que tinha que ser treinado, né? Qual área que a gente tinha que treinar, com quem que a gente ia buscar, qual o profissional que a gente fosse buscar. Então, não é porque eu estava lá no dia a dia que eu tinha a presença. Eu estava sempre presente, mas por detrás. Tanto é que eu não aparecia muito, que quando meu marido adoeceu, as pessoas achavam que eu não ia dar conta do recado. Então, nessa fase que eu fiquei ali meio afastada, eu fui aprendendo, fui fazendo o curso e eu não parava. Não é que eu estava fora do mercado. Por favor. Daí, já os filhos quando saíram, né, que já passou essa fase, meus filhos foram para Curitiba, foram estudando, e eu fiquei ali, já estava indo mais na empresa, e daí um dia tinha problema de um moinho, e o pessoal falou, olha, nós temos que assumir aquele moinho de trigo, porque eles não conseguem pagar conta e não sei o quê, mas não tem ninguém que entende de moinho, de trigo. Eu falei, não, espera aí, então eu pego isso aqui. Gente, eu não entendia nada. Eu não entendia, eu só sabia comprar farinha no mercado. Então, eu não sabia que tipo de grão. Eu não sabia o que era um planchister. Eu não sabia o que era farinâmber. Eu não sabia W. Eu não sabia nada. Então, eu tinha que buscar marca, eu tinha que registrar marca, eu tinha que fazer projeto da vigilância sanitária, eu tinha que ver tudo. Então, aquilo eu mergulhei de cabeça. O moinho era pequeno, era um moinho comercial, mas a minha cabeça, de novo, Wanda, faça o melhor. Então, mergulhei de cabeça. 2 anos depois que eu assumi esse moinho, tanto é que nós ganhamos o prêmio. Nós fomos, em São Paulo, a melhor farinha da América Latina. Então, nós estávamos concorrendo com quem? Com Anaconda, com Sol, com não sei quem. Então, não importa, a gente tem que ter a humildade. A lição que eu tiro, digo, dessa fase, é que eu tinha que ter humildade de questionar, de perguntar como é que vai. Tinha que ter dedicação. Eu tinha que ter persistência, né? E, de novo, fazer o melhor. Então, mesmo que ele fosse pequeno, não era comparado com uma Blanca, com qualquer outro moinho grande, gigante, que tu ia em Curitiba, curitibanos, que a gente ia. Era pequeno, mas eu queria fazer o melhor. E, sem querer ter a glória de dizer, quero receber um prêmio. Não, eu não estava preocupada em receber. Eu nem sabia que tinha essa premiação, mas a gente recebeu. Então, mais uma lição. Então, vamos lá, a horta. Né? Meu pai, primeiro com os porquinhos. A horta. A farinha. Por favor, isso. Daí, logo na sequência, nós tínhamos concessionárias, mas nas concessionárias sempre tinha executivos que cuidavam. Ou era um pessoal da fábrica, sempre alguém de fora. Daí, numa visita que o regional da Fiat pediu para a gente ir lá, eu, na minha cabeça, era ir lá discutir plano de ação, aquelas coisas todas de fábrica. Daí eles falaram, não, a nossa reunião é breve, é rápida, nós vamos ser bem objetivos, nós queremos que quem vá administrar as concessionárias é a Wanda. Nós não queremos mais esses executivos. Bom, a gente voltou de Curitiba, a reunião foi nem meia hora, chegamos em casa, o Ivo disse assim, você vai assumir esse negócio? Meio que não gostando muito, mas eu não sei se não estava confiando, o que aconteceu. Mas eu falei, não, vou sim. A gente arruma alguém para pôr lá no moinho, né? A gente põe alguém no moinho e eu assumo as concessionárias. Gente, de concessionária eu não entendia, de novo, nada. Vocês conseguem entender? Você sair do moinho e ir para uma concessionária, que você tem que ter relacionamento com fábrica, você não sabe o que é uma Corsi, um SMD, MQA. É tantos termos, é tanta coisa que vocês não têm ideia. Então, o que aconteceu? Passamos um período... Sim, obrigada. Então, passou o período que a gente foi o quê?
Daí a Laura já estava vindo junto comigo e a gente conseguiu também, mais uma vez. Hoje a gente é referência praticamente mundial. Eu já estou esgotando o meu tempo, né? Me emociono e me empolgo. Bem rapidinho ali que da gente encerra. Então, tá. Daí o que passou? Meu marido ficou doente. Nessa fase, eu acho que foi a fase mais difícil da minha vida. Porque, na verdade, eu tinha o quê? Que cuidar dos filhos, trazer no mercado, acompanhar ele. O mercado ele é ingrato, porque todo mundo quer ter cobra. E, quando você está fragilizado, as pessoas querem absorver, querem tomar espaço de onde você está. Então, para mim, foi a mais difícil. Por favor. Daí, na sequência disso, eu falei, não dá para nós continuarmos em Palotina. A gente precisa se estruturar na questão da logística, fazer uma sede administrativa para tudo, e a gente mudou para Cascavel. Daí, em 2012, nós mudamos para cá. Daí, que depois estava tudo estruturado, eu falei, não, agora eu vou fazer uma graduação. E isso, depois de tudo isso, eu ainda tirava tempo para vir aonde? Eu venho aqui na FAG. Eu venho aqui na FAG, a Vivi sabe, toda noite eu estou aqui. Toda noite. Eu corro que nem uma louca, mas eu venho aqui. Eu curso Direito, eu estou no 7º período. Então, é um prazer para mim poder aprender. Eu aprendo com os professores, eu aprendo com os alunos. A instituição é maravilhosa, professores bons. Eu disse assim, não, eu me realizo. Aqui, para mim, é a minha terapia. Apesar que tem dias que eu vou embora chorando de tristeza, porque eu não consigo tirar uma nota boa, porque eu não consigo estudar, não dá tempo. Então, eu fico triste. Às vezes, eu vou chorando embora para casa. E a minha filha diz, mãe, deixa isso aqui assim mesmo. Depois a mãe recupera. Então, é assim, minha vida é assim. Eu só queria, mais só finalizando ali, eu queria dizer para vocês que, com tudo isso, eu aprendi que Deus, Ele tem um plano para cada um de nós, né? E que o tempo ele vai. Vocês perceberam como ele foi me moldando, ele foi me talhando. Então acho que acontece isso com a gente. A gente tem que aprender a confiar que a jornada da gente, mesmo a gente não consegue entender o que está acontecendo, mas siga em frente. Que o sofrimento, vocês viram, a gente sofre de toda maneira, as dificuldades, a dor, a falta de alguma coisa, isso tudo é um aprendizado. Faça sempre o melhor, não importa onde e como. Aquilo sempre eu trago com meu pai. Tudo que você for fazer, não importa onde, qual é o teu negócio, mergulhe de cabeça. Faça com amor, com vontade. Tem que ter coragem. Essa coragem já desde lá do sempre. A gente sempre tem que ter essa coragem de ir à frente. Não se deixe entregar pelo medo. Vocês pensam que, para mim, vir aqui na FAG, depois de 40 anos, longe de um banco escolar, você encarar esses meninos saindo tudo turbinado? Era fácil? Então, eu penso... E o tempo, gente? Isso ninguém presta atenção no tempo. O nosso tempo é limitado. Nós temos prazo de validade. A gente nasce, está e morre e vai embora. Então, priorize. Pegue e faça, use bem o seu tempo, né? Não fica desperdiçando tempo, pelo amor de Deus. A liderança, ela vem, a gente vai trabalhando ela desde criança, ela não é imposta. Você vai construindo. Então, quem pensa que quer, eu quero ser... Gente, não é assim. Você não sobe de elevador. Você tem que subir de escada, você vai construindo, né? E você precisa melhorar todo dia. Gente, se eu digo para vocês bem rapidamente que eu fui alfabetizada com a lousa. Sabe o que é a lousa? Lousa. E hoje eu tenho que estar evoluindo junto com todas essas tecnologias. Então, é possível? Claro que é só querer, porque eu poderia ter ficado lá atrás, né? Então, e agradeça, 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 agradeça todo dia. Você está vivo, que você conseguiu. Se sofreu, se não deu hoje, amanhã vai dar certo. A gente esquece, às vezes, de agradecer. Então, agradeça que você pode caminhar, que você está respirando, que você está podendo comer, que você vai dormir. Agradeça que você tem um teto, que você tem pessoas contigo. Então, isso, eu agradeço vocês, agradeço o Vivi, Jaque, todas vocês. Obrigada, minha família, meus filhos, tudo. Obrigada.